boas-vindas a todos para o podcast da Domus Áurea, com um convidado muito especial, uma alegria imensa ter o professor Gabriel conosco. Ele que é empresário, trabalha com água, depois ele vai nos contar como é que é esse trabalho, trabalha com polímeros, com pesquisa na universidade, é mestre em química e é professor de mais de 45 alunos. Descobriu na docência, no ensinar, uma vocação. Tem 3 filhos, casado. Vai nos contar um pouco da história dele, porque ele é um pouco fora da curva, né? A maioria das pessoas foge da química. E ele abraçou, assim, e encontrou alguma coisa que nós vamos tentar descobrir hoje, de muito especial, de maravilhoso, que dá um sentido novo para a vida dele, dedicada a isso, não só à pesquisa, sim, mas ao ensino, encantar outras pessoas, inspirar outras pessoas com o estudo da química. Professor Gabriel, conta um pouco da tua história, como é que surgiu esse amor pela química. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né, para quem estiver assistindo esse podcast. É uma alegria muito grande estar aqui conversando com a Domus Áurea. E falar um pouquinho sobre a minha história, né? Meu nome é Gabriel, sou do sul de Minas, sou nascido na cidade de Cabo Verde, mas hoje resido na cidade de Alfenas, né? Casado com a Regiane, pai de 3 filhos, a Maria Clara, que hoje tem 17 anos, o Luigi de 11 e o Matias de 3 meses, né? Então nós temos filhos um pouquinho espaçados, mas bênçãos de Deus que vieram sobre a nossa vida, bênçãos de Deus que vieram sobre a nossa história. Mas falando sobre a química entra na minha história, acaba num momento bem cedo. Quando eu tinha 11 anos, de 10 para 11 anos, eu tinha uma professora na cidade de Cabo Verde, e ela era professora de ciências, a professora Judite. Uma senhora, assim, fantástica, de uma sabedoria muito grande. E numa feira de ciências, onde todo mundo fazia sempre o mais do mesmo, na época era muito falado das multimisturas, o alimento das multimisturas, né? Quando se falava de utilizar as raízes, utilizar as plantas para alimentar. E existia um projeto na Unicamp, muito forte, junto com a LBA, a antiga LBA, na época do governo Collor, que tinha esse projeto para utilizar as multimisturas, né? E ela aplicou isso. E nós começamos a fazer receita com com casca de abóbora, com folha de mandioca, e fomos fazendo um trabalho, fazendo bolo de farelo, farelo de trigo, farelo de soja. Isso estamos falando há 35 anos atrás. Isso nós não estamos falando hoje nessa geração que está utilizando isso hoje normalmente com uma alimentação saudável. Isso com 10 anos foi encantando. Nós caçávamos nos meios de mato, pega e outras plantas. Nossa, que legal. E pequenos, todos nós lá, íamos para casa dela secar aquelas plantas. Depois de secar, moer aquelas plantas. Depois de moer, fazer as receitas com aquelas plantas. E isso com 10 anos de idade, 10 para 11 anos, encanta. Uhum. E traz um diferencial no estudo, né? Eu lembro que numa das partes do projeto utilizava casca de ovo. Pegava a casca do ovo, secava a casca do ovo na sombra, olhava para ela, Dona Judite, mas quer secar na sombra? Ela falou, meu filho, calma que vai dar tudo certo. E fez um talquinho com aquela casca de ovo e colocava no feijão e aumentava o cálcio no feijão. Nossa, que incrível. Eu mais próximo do aplicável da química que eu estudei era olhar atrás do shampoo e ver aquele monte de nomes lá. E era uma coisa tão teórica e sem aplicação prática. E agora tu me diz que começou assim, né? É uma vocação mesmo, porque é um privilégio. Exatamente, é um chamado de Deus, porque quando eu vou olhando para o passado e vendo, quando eu fui um dia perguntando por que eu fiz química e fui relembrar dessas histórias, eu fui vendo que isso sempre fez parte da minha história. Uhum. O desejo pela ciência, o gosto pela ciência. E essa professora ficou conosco naquele um ano e meio. Fizemos esse projeto, o projeto alavancou, foi muito legal. E uma outra professora entrou para dar aula ainda de ciências, sem ser época de ensino médio, que me encantou muito, que é a professora Gracineide, também da minha cidade. E ela nos ensinava com uma maestria e encantava com a ciência. E aquilo sempre mexeu comigo.
Sempre mexeu. E a minha cidade era muito pequena, cidade de 13 mil habitantes. E quem gostava de estudar acaba vindo embora. Qual é o nome da cidade? Cabo Verde. Cabo Verde. Um Cabo alô Verde. pro pessoal de Cabo Verde. Vai chegar lá, né? Vai, O nosso podcast. Com certeza vai. E lá em Cabo Verde, o estudo ia. Tinham muitos bons professores, muitos. Mas eu acabei tendo a oportunidade de conseguir uma bolsa de estudos na cidade de Poços de Caldas, que é uma cidade maior. E consegui uma bolsa de estudos num colégio lá. E meu irmão morava lá. E eu acabei eu fiz meu aniversário de 14 anos já morando com meu irmão. Nossa. Então eu fui bem pequeno para fora de casa, para estudar, para procurar algo diferenciado. E quando eu cheguei mais uma vez, as ciências me encantaram, o estudo das ciências me encantaram, porque ali ela já se desdobrava em química, física e biologia. Mas um professor muito marcante, o professor Renato, que eu ainda tive a graça de ser colega de trabalho depois dele, demos aula juntos. Nossa, que legal. Foi uma honra muito grande quando trabalhamos junto como professores, dele me encantar com a química ali novamente, ao ponto de no final do ano, nessa época, não existia o material apostilado como hoje. O material apostilado estava começando na época, eram poucas empresas que tinham, e elas eram junto com os livros didáticos. Então, o colégio ainda não tinha autorização para tirar os livros didáticos totalmente. Então, você tinha um livro didático mais a apostila. Então, era um estudo muito profundo. Eu chegando lá, eu gostei, fui fazendo, mas eu queria algo mais específico. Me transferi para o noturno para fazer o curso técnico de Química. Nossa. Então, com 15 anos, numa cidade maior, morando com o irmão, fui fazer um curso noturno. Sim. Só que antigamente o curso noturno não é o que nós vemos depois, do que passaram por gerações. Era um curso muito bom na época. Poços de Caldas é uma cidade de muitas empresas voltada para o alumínio, porque é uma cidade rica em bauxita. Olha só. Então a Alcoa americana tinha uma subsidiária muito grande lá, que por um tempo ficou fechada agora, mas retornou às suas funções. A mineração Corimbaba, que é uma grande mineração brasileira que está lá. Então é uma cidade de muitas oportunidades dentro da área do alumínio. Então era uma cidade que tinha possibilidade de trabalho. E tradição nessa pesquisa química, nesse conhecimento. Exatamente, porque a cidade, por exemplo, dentro da própria área de química, sempre teve lá um requeijão muito famoso chamado Poços de Caldas. Que esse requeijão, tá vendo? E esse requeijão foi adquirido pela Danone, que tem uma subsidiária lá grande. Olha só. A Ferrero Rocher é lá. Olha. A fábrica da Ferrero é lá. Então é um polo químico. O pessoal come bem, né? Come bem, come muito bem. Ferrero Rocher. Ferrero Rocher lá também, é a fábrica da Ferrero lá. Então é uma cidade que tem muita oportunidade para essa área. Então tem outras minerações menores, outras empresas menores, mas é uma cidade muito boa para isso. Eu fui fazer o curso de Química. Fiz meu curso noturno, trabalhando, fazendo as visitas normais, e fui fazer meu estágio nessa mineração Corimbaba. E engraçado que na mineração Corimbaba eu tive uma outra honra, de trabalhar com uma prima minha, que era muito estudiosa de química, que gostava muito da parte prática. E ela pegava muito meu pé na parte prática, de botar a mão na massa, de entender o que está fazendo, não só equipamento, que era a Zita. Essa senhora me ensinava muito, e eu fazia os plantões com ela, e aprendia muito com ela, e entender o que a bauxita e a argila fazia. Entender o que aquilo faria diferente na história de pessoas. Aí tinha um produto que chamava Light Ball, que era utilizado para fertilização em aviões. Por quê? Porque era uma bolinha de bauxita, de argila, que espalhava as gotículas dos fertilizantes. E a Sinterball, que era uma esferazinha de bauxita que era levado para países onde a temperatura era muito alta, para colocar junto com o piche, para alterar o ponto de ebulição do piche e não derreter. Que interessante. Então você ia entrando, ia entendendo, ia conhecendo. E eu tive a graça nessa empresa de conhecer os primeiros passos da implantação da ISO 9000 e 9001. Então isso também foi eu sou muito grato a essa época, porque entender um pouco sobre qualidade faz uma diferença muito grande. Sim, ter todo um controle da produção, para poder progredir, não ter retrabalho. Exatamente. E ter processos documentados.
isso. E isso faz muita diferença. Claro. Então me trouxe essa cultura que eu não tinha. E eu comecei a entender isso há bastante tempo, onde a ISO 9000 estava começando. Então, eu falo que Deus sempre foi muito generoso comigo. Onde Ele me colocou para trabalhar foram locais que eu pude aprender muito, que eu pude ter novidades. Eu nunca fiquei na mesmice, sabe? Eu tive a oportunidade de sempre conhecer algo mais. Ele sempre me dava algo mais. Finalizado o estágio lá, eu fui trabalhar na PUC. A PUC estava chegando em Poços de Caldas, na época. O campus da PUC era em Belo Horizonte, Coração Eucarístico. E ela estava chegando com o campus em Poços e ela contratou alguns técnicos para tomar conta dos laboratórios. E mais uma vez, Deus generoso comigo, coloca para trabalhar num laboratório de anatomia, citologia, histologia. E com isso, uma outra vertente da química apareceu, que foi entender de como fazer, preparar um material para estudo de anatomia, tanto veterinário quanto humano, aprender a fazer lâminas de laboratório para citologia, para histologia. Tive a grata oportunidade de nos corredores cruzar algumas vezes com o professor Junqueira, que quem é da área de ciências, né, que estiver ouvindo nosso podcast, quem estudou algum dia citohistologia, passou pelo livro do Junqueira e Carneiro, que é um livro muito famoso da área. Sim, eu lembro, estudei. E eu tive a oportunidade de cruzar muito com o Junqueira, que nessa época eu já estava aposentado, morando em Poços de Caldas, e ter alguns contatos com ele, e grandes professores que trabalhavam por lá. Então na PUC eu trabalhei lá 3 anos, até voltar para Cabo Verde, né? Nessa época, no meu retorno para Cabo Verde, para casa dos meus pais, foi uma época um pouco difícil, porque eu tive algumas dificuldades em Poços de Caldas, tive alguns percalços na minha vida, que eu tive que recomeçar, né? E como um bom filho pródigo, eu voltei à casa do pai, literalmente do meu pai, e eu não me esqueço que o dia que eu falei com ele dos meus problemas, eu não esqueço que meu pai entrou no meu quarto, no apartamento da República, cantando Segura na Mão de Deus. Nossa. E dizendo que não importava o que tinha acontecido, ele não queria saber. Que nós íamos recomeçar e que daria tudo certo. Nossa, que lindo. E então eu tive essa graça de receber isso do meu pai, esse apoio dele nessa queda. Mas é onde eu vejo que Deus queria algo mais. Tu era um jovem, adolescente? 19 para 20 anos. Sim. Tudo aconteceu muito rápido na minha vida, Jerusa. Muito rápido. Muito rápido. E é engraçado que quando eu vou conversar hoje, né? Eu sou postulante da comunidade Mariana Resgate de Alfenas. Quando eu vou batendo papo com eles, conversando com eles, né? Aconteceu sempre tudo muito cedo. E acontecendo tudo muito cedo, você vai tendo experiências muito cedo. Boas e ruins. Sim. Mas eu tive a oportunidade de voltar atrás muito cedo. E nesse retorno, meu pai foi peça-chave de não me deixar desanimar. Sim. Não me deixar cair, né? Então eu já tinha química, já tinha uma história com a química, já tinha um amor pela química, mas eu tive que recomeçar. Sim. Uma pausa na tua história, né? Para fazer uma colocação. Quando os pais precisam gerar novamente o filho, né? Sim. Que é acolher o filho que cai, o filho que erra, o filho adulto que talvez começou a tomar as próprias escolhas. E como é importante não quebrar o vínculo, né? Essa decepção que surge, essa quebra um pouco de uma imagem ou de uma expectativa, se for acolhida com amor, né? Como tu falou, um recomeçar faz toda a diferença na vida do adolescente e do jovem. Com certeza. Tem que ter esse cuidado, né, para não romper. Porque às vezes as palavras duras ou às vezes aquela atitude mal pensada. O jovem, ele não toma decisões definitivas. Ele vive aquele momento, ele busca às vezes o prazer do momento e os pais têm que acolher e ajudar
a recomeçar, né? Como Deus faz com a gente. Então, fechando o parênteses só porque eu achei lindo esse testemunho, essa acolhida do teu pai, né? Sim, e isso fez toda a diferença. Porque mesmo no meu coração a vergonha existindo, mas eu conseguia ter a segurança de que eu estava num lugar certo para recomeçar. Uhum. E era engraçado que, nessa época, o que ele fazia? Eu estava desempregado, eu estava sem algo a fazer, mas ele me fazia acordar às 6 da manhã. Ele me fazia arrumar meu quarto. E muitas vezes eu perguntava, para quê? Ele falava, não sei, mas faço. Nossa. E um filho adulto, né? Que Sim. ele poderia meio que dar um passo atrás, né? Sim, exato. E ele não fez. Então pegava, por exemplo, muitas vezes no começo, quando eu não tinha nada a se fazer, ele falava, dava 12h40, tua chave vai no correio. Vai no banco, na época que no banco não tinha caixa eletrônico. Uhum. Aí você tinha que pegar a fila, nem aplicativo, aí você pegava a fila, chegava na frente do caixa e perguntava, qual é o saldo? Aí ela batia lá e falava assim, é tantos e tantos, tantos, fora o cheque ouro. Uhum. Na época lá só tinha Banco do Brasil, então eu tinha que voltar com a frase na ponta da língua, inclusive fora o cheque ouro. E aquilo ele me fazia andar pela cidade e voltar para casa. Com vergonha, com medo, com receio, mas ele fazia. E isso foi me dando um novo ânimo. Uhum. Eu consegui trabalhar um tempo numa lotérica lá, mas Deus tinha algo diferenciado para mim. Tinha algo diferente, tinha algo que ia trazer uma mudança na minha vida. Alguns senhores da cidade, amigos do meu pai, me conheciam e viam que eu gostava de estudar. Começaram a me chamar para dar aula particular para seus filhos. Ô Gabriel, você tá parado aí mesmo? Você não veio dar uma aula particular para meu filho e tal? E eu comecei a acompanhar alguns alunos em matemática, mas era matemática, porque química mesmo, eram poucos que ficavam na cidade. E um dia chegou um grande presente que eu vejo que foi 2 presentes que foram realmente a mudança da minha vida, né? Foram dois casos que mudaram a minha história. O primeiro deles foram 3 jovens que chegaram, né? Lá todo mundo chamava de Biel. Falaram assim, Biel, nós precisamos conversar. Falei, o quê? Meu pai ajuda, nós precisamos estudar. Nós precisamos passar de ano. Falaram assim, passar de ano? Você tem que aprender a matéria. Nós precisamos estudar, eu quero ir embora, eu vou para não sei na onde ano que vem, quero trabalhar, mas a gente precisa concluir, senão meu pai não vai deixar. E a nossa esperança aqui é estudar com você. Eu falei assim, eu aceito o desafio, mas que seja nas minhas condições. Não, a gente aceita qualquer coisa. Eu falei, qualquer coisa. Então nós começamos a estudar amanhã a partir das 6 da manhã. Nossa, que legal. Excelente. E foram os 3 para minha casa às 6 da manhã. Minha mãe acordava cedo, fazia as coisas, eu já estava lá dando aula. Arrumei uma mesa, coloquei no meu quarto. Eu acordava antes, arrumava tudo. Alinhava o quarto, deixava tudo pronto, eles chegavam, a gente tinha tomado café, sentava e começava. E eu falava para eles que não tinha hora para parar. Era a hora que eu falasse para parar. Olha, foram dias difíceis para eles. No começo foi bem, mas no final eles já estavam adaptados. Foram mais ou menos 3 meses de luta. Com eles, um trabalho muito legal e tal. E eles foram fazer a prova de recuperação. E o professor, que é compadre da minha mãe, falou, ih, comadre, nem por remédio vai dar certo. E nessa época eu fazia acompanhamento vocacional no seminário. E estavam tendo as missões de Natal em Cabo Verde. E eles me convidaram. Eu não era seminarista, mas eles me convidaram para ajudar, porque tinha faltado alguns seminaristas. E eu fui para a zona rural de Cabo Verde ajudar os padres, os seminaristas a passar o Natal com as pessoas. E nós estávamos lá, bonitinho, fazendo. E foi o dia da prova deles. E depois foi a formatura deles. E para a alegria deles, minha, deles, de todo mundo,
o professor que levantou e era o paraninfo da turma falou que ele nunca imaginava que iria conseguir entregar aqueles 3 diplomas. E que ele estava entregando milagres. Com muita alegria. E isso foi mostrando que era um dom. Sim. Porque não era só ensinar química para eles. Tinha todo um carinho. Era de menos. Era o menor. Tinha todo um carinho. Tinha todo um entender. Quando eu olhava para aqueles 3 meninos, pensa, eles foram julgados a vida toda. Uhum. Quantas vezes julgaram a dificuldade deles? Quanto eles foram xingados? Digo hoje com essa consciência. Uhum. Na época eu não tive ela, mas hoje eu vejo como Deus cuidou de mim para cuidar deles. Uhum. E tu não ficou olhando para aquele rótulo que eles tinham, mas colocou disciplina, amor, e isso sempre dá certo na educação, né? Exato. Então, é o que falta muito hoje, né? Ninguém mais roda, não existe reprovação, é tudo muito facilitado, é um trabalhinho para recuperar nota, e virou um comércio. Sim, exato. Virou um comércio. E essa inspiração que o mestre se torna, tu teve bons mestres, começou com 10 anos, citando uma professora incrível, né? Nenhum de nós, acho que teve essa oportunidade de botar a mão na massa e ver como se pode fazer o bem quando se tem um pouco de conhecimento, né? Como ela fazia com coisas tão simples como casca de ovo, como uma folha, como quanto bem se pode fazer, né? E como a nossa indústria alimentícia está, às vezes, a serviço, né, de viciar paladares e gerar, né, pessoas que consumam e não saúde, né? Exato. Mas aí tu teve mestres que realmente te inspiraram, que foram como um ponto de convergência na tua vida. E o teu pai, né? Sim. E aí Deus estava te preparando para te tornar também um professor. Não só que ensina algo material, né? Mas a química passou a ser um meio de descobrir algo que está por trás. Exato. Né? Algo muito maior que está por trás e que te revela, né, alguém que pensou em todas as coisas, que é Deus, né? Claro. E que pensou no homem. Em tudo que faz, pensou no homem. E aí eu queria chegar, eu sei que tu está indo mais ou menos em ordem cronológica, mas eu queria chegar nessa linha, porque a química não está nas matérias clássicas. E a tua ideia sobre isso e qual o teu projeto? Falar um pouco sobre isso, sim. O que tu foi descobrindo, né, por trás dos teus estudos. Eu sei que hoje tu faz ressonância sim. de compostos, de compostos. Sim, então ele enxerga ali os átomos, os elétrons, não sei as compostas. Vai explicar aqui, porque eu também não sei explicar. Mas quanto mais de perto a gente olha a criação de Deus, mais incrível ela é. Com certeza, com certeza. Então hoje, como eu disse, Deus sempre muito generoso comigo, né? Dentro desses passos todos que foram acontecendo, eu continuei trabalhando e hoje, né, eu trabalho na Universidade Federal de Alfenas com ressonância magnética, que é a oportunidade que nós temos de ver e entender as ligações das moléculas. Então, por exemplo, assim, eu gosto muito de contar uma história para meus alunos, assim, aí quando eles querem entender sobre a ressonância, por que é ressonância magnética? Eu falo para eles, vamos pensar assim, Dona Maria faz um chá para dor de cabeça lá no interior de Caxias. Jerusa foi lá, estava com dor de cabeça, tomou o chazinho da Dona Maria, aí ela chegou e contou pro Gabriel, tomei um chá para dor de cabeça sensacional. Eu falei, Jerusa, bom mesmo, é a Dona Maria que faz o chá. O pesquisador vai lá, a Dona Maria, conhecer a Dona Maria. Uhum. Dona Maria, a senhora faz um chá para dor? Faço, filho. O chazinho mais bobo do mundo, ó. É 4 folhinhas daquela ervazinha roxa ali, 4 daquela ali verdinha, 3 amarelinha, pica bem. Aí você tem que ferver a água primeiro. Depois você joga a água por cima, tampa, deixa 15 minutos, não pode passar não, porque senão escurece o chá. Tira as folhinhas, descansa,
depois toma. E aí o que acontece? O pesquisador vai querer entender por que isso está fazendo. Ele vai pegar as folhinhas, ele vai levar para o laboratório. Ele vai fazer uma separação de tudo que tem dentro daquele chá e vai determinar os compostos que tem lá. E dentro desses compostos, ele vai achar alguém que está fazendo diferença no processo. Isso no processo natural. Sim. Porém, imagina se nós fôssemos plantar folhinha verde, laranja de todas as hortas e não vai conseguir atender todo o público que seria o necessário. O que ele faz? Ele pega aquele composto e envia para a ressonância. Nós fazemos a leitura daquele composto e determinamos a molécula. O que ele vai fazer depois? Tentar reproduzir a molécula em laboratório. Que seriam os remédios. Seriam os medicamentos. Os medicamentos. Os medicamentos. Quando ele reproduz, ele devolve para a ressonância, comprova realmente que aquilo, faz a repetição comprovando aquilo, a partir daí começa a testar o medicamento. Então, a ressonância, num modo muito assim, grosso de falar, é o meio de um processo de um medicamento, de um novo composto, que vai ser utilizado em qualquer indústria. Né? Mas é ali que você tem a oportunidade de ver o que está fazendo bem, o que está fazendo a diferença. Sim. Ali. Enxerga por dentro. Por dentro. Você vai achar as ligações, o que está acontecendo ali. Nossa. Então, isso te dá a oportunidade de ver essa graça de Deus na química. Por quê? Porque quando eu vejo aqueles meninos dentro de uma sala de síntese, fazendo suas misturas, e tentando achar algo que não é novo, porque está abaixo do céu e tudo que está abaixo do céu não tem novidade, foi criado. Não tem novidade. Não tem nada de novo. Mas simplesmente eles estão conseguindo reproduzir e entender o que aquilo vai trazer de benefício para o homem. Isso é fantástico. Nossa. Eu vibro com cada aluno que chega com um resultado, que vai chegar, que vai conseguir reproduzir um resultado e que aquele resultado vai ser testado por um câncer, que vai ser testado por alguma outra coisa. Realmente é algo que se chegasse na ponta, né, do aluno, aquele que está estudando lá na sala de aula química e não enxerga a aplicação, não Sim. sabe para quê, né? Exato. Então... Essa é uma tristeza muito grande que eu tenho. E eu falo que eu gosto de reverter isso, que o tempo que eu dava aula em colégio, eu consegui, não propositalmente, mas simplesmente pelo meu jeito. Uhum. Nos 12 anos que eu dei aula em colégio, eu tenho pelo menos uns 13 alunos químicos. Inspirou. Que inspirou, e foi. Eu tenho alunos que vai hoje, por exemplo, dentro do laboratório, eu trabalho no laboratório de ressonância, ao lado tem um laboratório de síntese, dentro desse laboratório tem 5 ex-alunos meus. Isso é um bom fruto. Sim, e são bons resultados. Mas voltando assim, num ponto que você tocou, que eu acho que assim, é crucial, principalmente no processo da educação. Né? Principalmente no momento que nós estamos, das famílias procurando uma educação melhor para os seus filhos, uma complementação de estudos para os seus filhos, trazer o seu filho a entender de uma forma melhor o que ele tem que estudar e como estudar. A química, ela é uma ciência que se torna contemporânea e não entra nos estudos clássicos pelo próprio histórico dela. Sim. Né? A química, o átomo, começa a ser citado lá na época de Aristóteles, por Demócrito e Leucípio. Existe a discussão dos dois com Aristóteles, e na ideia de Demócrito e Leucípio existia algo mínimo, indivisível, que formava tudo. Então existe algo mínimo, indivisível, que a partir daquilo tudo era criado. Sim. Porém, na mesma época, Aristóteles apresentava as suas ideias, onde tudo se formava com o tempo e através dos 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Que depois, com São Tomás de Aquino, com Santo Agostinho, nós vamos ver isso entrando nos estudos dos temperamentos, no estudo da metafísica de uma forma muito grande. Mas como a força na época era muito grande,
influenciou na morte desse estudo da química. Sim. Então, essa janela que acontece desde essa época até 1800, quando Dalton retoma a mesma ideia de Demócrito e Leucíptro, a química, não que ela deixe de existir, mas ela não aparece como deveria. Uhum. Claro que nesse meio nós temos Santa Hildegarda, claro que nesse meio nós temos várias descobertas, claro que nesse meio nós temos muita coisa acontecendo. A história dos alquimistas, as histórias das mudanças dos estudos. Porém, nós temos uma janela muito grande aí. Então, nós podemos ver que na educação clássica não tem a citação da química. Nem até mesmo da ciência é muito pouco citada, né? Porque nós vamos ver que a ciência mesmo vai ter um retorno aos pensamentos com o Beato sobrenome dele é Steno, que ele era um grande estudante de anatomia, e ele estudava anatomia e passou a estudar geologia, e ele começa ao estudo das comparações, que é muito legal a história dele, que ele está fazendo estudo de geologia, ele acha uma pedra triangular com um furo no meio. Ele já tinha deixado a anatomia de lá. Porém, um grupo descobre um tubarão diferente. Cortam a cabeça e enviam para ele, porque ele era um grande anatomista e teria a possibilidade de ajudá-los a entender e decifrar melhor aquele processo. Para surpresa dele, quando ele abre a cabeça, o dente do tubarão era o mesmo formato da pedra. Ai, meu Deus. E aí começa a ciência das comparações, dos entendimentos, e entender que naquele lugar que ele estava minerando um dia foi mar, e existiu aquele tubarão que nunca era achado, e aquele tubarão era uma exceção das espécies da região que tinha sobrevivido ali. Nossa. Se não é Deus guiando a mão do homem, nunca descobre uma coisa. Nunca ia descobrir. Então aí começa essa evolução toda das ciências, as ciências entrar e ser mais estudadas. Então a química, ela acaba sendo muito nova. Porque é o que eu falo muito para os meus alunos, Jerusa. Nós dois temos a mesma faixa etária. Uhum. Nós ouvimos música no disco de vinil, na fita cassete, no CD grosso, no CD fino e no equipamentinho que ouve música, que hoje evoluiu até onde está, que são as plataformas digitais. Sim. Antes do vinil, o que tocava música? Não sei. Nada. Nada. Nós vimos todo o caminho da música. Verdade. Podia existir antes, mas era só o vinil. Não tinha nada tão antes que fizesse tanta diferença. Porque as eletrolas tocavam vinil. Tocavam vinil, verdade. Celular, nós vimos desde o primeiro até o atual. Computador, nós vimos vendendo 486 no programa da Record no período da tarde. Vendia Não, antes ainda. Não, antes dele, o 386. O 386 eu cheguei a usar. Então, e nós estamos aqui firmes ainda, não temos tanta idade assim. Foi muito rápido. Foi muito rápido, por quê? Porque se você pegar a história da química, da evolução do material, quando ela chega num certo ponto, tudo desenvolve. Porque a física, ela sempre traz a teoria. Ela é sensacional. Ela traz as ideias, ela traz os pontos, e a química vai materializar. Então não tem como andar separado. A química, a física, a biologia não tem como andar separado. São ciências que caminham juntas. Então todas as teorias e citações que uma física vai fazer, ela vai ser comprovada através da matéria que é a química que estuda. Nossa, que revolução para minha cabeça. Porque tudo... é tudo tão compartimentado. A escola, ela sai um professor, entra outro e não se comunica nada do que estão trabalhando. É uma certa decoreba de conteúdos e a vida prática fica totalmente desconectada. Exatamente. E aí tu tá falando de uma interação entre... o senhor mesmo dá aula de biologia, né? Dá aula de ciências para os meninos também. Então. Onde interage as três. Exatamente. Até mais ou menos uns 20 dias atrás, eu tive uma discussão com o professor Felipe Adum, foi muito boa, uma conversa muito legal. Ele tem uma editora, a Ordo Naturalis,
que a gente está montando alguns materiais juntos, escrevendo alguns materiais juntos. Nós estamos falando exatamente sobre isso. Olha como a fragmentação do ensino é complexa. Um aluno entra no primeiro ano do ensino médio estudando em biologia, carboidratos, proteínas, lipídios. Sim. Que nós vamos chamar de bioquímica, ok? Uhum. A bioquímica, na química, tem o nome de química orgânica, que é ensinado no terceiro ano do ensino médio. Nossa. Como assim? Devia estar sendo ensinado junto, né? Exato. Como um aluno chega, ele vai olhar uma ligação, aí vão falar ligações peptídicas, aí vão falar aminoácidos, vão falar nomes sensacionais. Aí quando chega lá na química orgânica, o aminoácido é uma amina com ácido carboxílico. Tinha que estar sendo na sequência de uma aula. Teria que estar junto, caminhando, partilhando. Por quê? Porque é muito engraçado, porque eu tive essa oportunidade. Porque na universidade, antes de ir para o Ressonância, eu trabalhava num laboratório e às vezes a gente auxiliava nas aulas práticas dos professores, né? E era interessante, quando eu vi um aluno meu lá dentro da sala de aula, a aula de bioquímica, o laboratório que eu trabalhava era bioquímica. Aí eles chegavam lá e apresentava, professor de bioquímica, nossa, porque aqui nós temos uma aldose e uma cetose. Aí o povo, o que é aldose? O que é cetose? Por quê? Porque eles acabaram de entrar na universidade e eles viram isso há 3 anos atrás, num processo fragmentado e solto. Porém, antes do vestibular, no último ano, eles viram química orgânica. Porém, a aldose e a cetose é aldeído e cetona. E eles não conseguem ligar o nome ao processo porque o OSE da bioquímica com o ONA e o IDO da química não cruzou, porque para eles são coisas diferentes. Nossa. E era engraçado quando eu tinha um ex-aluno lá e falava assim, presta atenção no desenho, ó, C-O simples OH. Professor, isso aqui é um ácido carboxílico. Tá aí. C-O simples H. Aldose é aldeído, professor. É o aldeído. Nossa, é a mesma coisa. Nossa, professor, bioquímica e química orgânica é a mesma coisa. É. Nossa, que incrível. Seria tão maravilhoso. Seria tão encantador, né? Fazer os alunos vibrarem, entenderem. E é transmitido com tanta desconexão para cumprir um currículo que, na verdade, o único objetivo é um vestibular que está até quase perdendo a sua missão, né? Porque agora tem cotas, tem muitos cursos superiores. Caxias do Sul mesmo tem mais de 60. Então, estão se lançando profissionais no mercado que não dominam o conteúdo, porque nem os próprios cursos superiores estão exigindo e estão proporcionando. E aí eu vejo que realmente o conhecimento está a serviço de outra coisa, parece. Exato. E é notório, Sara, falando do aumento dos cursos superiores, hoje nós vemos que, se nós formos pegar na nossa época de vestibular, a concorrência que era. Mas hoje tem muita concorrência, concordo. Mas a oportunidade está tão vasta que não está tendo aquela concorrência que tinha. Não. E nós temos um ponto, Jerusa, que isso eu comecei a notar mais ou menos uns 2 anos atrás, mesmo já estando fora dos colégios normais, colégios curriculares, né, dar aula curricular por causa de trabalho e outras funções. Os vestibulares de universidade estão voltando. Sim. Não só mais o Enem. Porque se nós formos pegar uns 4 anos atrás, numa faixa de uns 5, 6 anos, assim, nós chegamos a ouvir o USP, Unicamp, o Unifesp, o Unesp, cogitando até chegar a ser 100% Enem. Mas começamos a ver, cogitando, não aconteceu. Importante isso. Mas hoje nós estamos vendo universidades retornando aos seus vestibulares. A universidade que eu trabalho teve vestibular próprio esse ano. Lavras parece que teve também. Então nós estamos num movimento onde algo está sendo notado.
Sim, porque os alunos que ingressam no curso superior, além de não ter tanta maturidade humana, porque são reprodutores de conhecimento que não passa por uma experiência, que não passa por uma participação, é uma coisa passiva. Sim. Entende? E o professor, ele deveria ter as condições e ter a formação suficiente justamente para trazer para a experiência, trazer para a participação do aluno, que ele pudesse traçar o caminho junto, sim, andar junto, não entregar algo pronto e ser o detentor do conhecimento, né? O professor num lugar onde ele é o detentor, sim, tem que ter esse respeito, esse reconhecimento, mas o aluno precisa fazer o seu caminho, né? E aí como as coisas não estão conectadas e acaba afetando a contemplação. Exato. A contemplação, que era o que deveria acontecer, essa coisa de ficar maravilhado, de ficar encantado com tudo de bom que nos cerca e que pode ser feito, né? O bem que pode ser feito. E você tocou num ponto assim que eu acho assim crucial em tudo isso. A contemplação. Por quê? Mais ou menos uns 3, 4 anos atrás eu comecei a trabalhar com alunos de turmas online que estavam a fim de estudar. Uhum. Que queriam estudar química, queriam estudar ciências, de famílias que desejavam de um complemento para os seus filhos disso. E nisso houve um movimento no meu coração de começar a trabalhar com esse tipo de aluno. E eu já estava em um processo de abandonando as escolas mesmo por cansaço, família. Viajava para dar aula e isso foi fazendo diferença. E num clique que eu comecei a dar essas aulas, eu comecei a contemplar a química que eu trabalhava de uma forma ainda mais profunda, tendo a oportunidade de encontrar Deus nela. E isso foi o que me motivou ainda mais a levar com mais amor essa química, com mais carinho. Porque a minha relação com os alunos, como eu disse daqueles 3 alunos, foi fantástica. Eu tive um outro aluno com problemas até mais sérios, que a gente trouxe pelo carinho e pelo respeito humano, mesmo sem saber o que eu estava fazendo. Falo isso tranquilamente. Ver que o respeito humano faz a diferença na educação. Eu tenho um amor muito grande pelos meus alunos. Mas eu tenho um amor muito grande pela química e dá uma união muito legal. Por quê? Porque eu passei a contemplar, não simplesmente explicar e dar aula. Eu já não preparava uma aula para dar. Eu simplesmente colocava o meu coração ali, unia com o coração de Deus e aplicava aquilo com os alunos. E me encantou muito num dia dando aula sobre os átomos e foi algo assim que não tem como não ser de Deus. E é engraçado que eu replico essa aula a cada ano com turmas novas e eles vão e eles conseguem contemplar, esses alunos conseguem contemplar isso. Nós estávamos falando de prótons, nêutrons e elétrons. Né? E falando de prótons, nêutrons e elétrons, prótons positivos, nêutrons neutro, elétrons negativo. E olhando aquela conexão, vendo que o átomo, quando ele foi totalmente descoberto, ele era simplesmente uma miniatura do universo. Aí eu falei, caraca, eu sempre li esse nome, mas eu nunca entendi que o Deus do micro é o Deus do macro. E que Deus não é diferente abaixo de lugar nenhum. É o mesmo Deus que vem desde o micro do átomo até o macro do universo. E aquilo foi mexendo no meu coração, e eu olhando aquele prótons, nêutrons, elétrons, e veio uma inspiração muito forte sobre os nêutrons, que têm uma força de controle e ajuste no sistema central do átomo, do núcleo dele, agindo como Deus Pai. Os prótons, sendo o DNA do átomo, sendo a estrutura do átomo, sendo aquele que vem do maior, o teu filho. E os elétrons, numa loucura danada, gerando calor, gerando energia, gerando fogo, como Espírito Santo. Nossa, que genial, muito lindo. E aí, beleza, falei, cara, não é possível que eu achei ele aqui. Falei, eu achei. Mas aí, um aluno me questionou, professor, mas e se quebrar uma partícula? Já quebraram. E sempre quebra em 3. Um potencialmente positivo, um potencialmente negativo,
e um potencialmente neutro. E de novo Deus está ali. E de novo está lá. Na menor das menores. Menores Assim das como ele está partículas. na menor partícula da Eucaristia. Ele está lá. Inteiro, totalmente. Totalmente lá. E aí eu comecei a me encantar ainda mais, porque eu comecei a achar o meu amado no que eu amava. Sim. Então isso me trouxe uma alegria ainda muito maior. Aí começamos a estudar. Aí existe sempre uma teoria do átomo de Deus, ser o hidrogênio, que é o primeiro átomo, que é a partir dele que surge tudo. Mas em algumas discussões com alguns físicos, né? Eu falo assim, eu tenho uma concepção, porque eu não posso falar nem que é ideia ou teoria, porque é uma concepção diferente, que eu vejo o carbono como o átomo de Deus. Pela sua alternância por tudo que ele faz. Porque o carbono está no grafite, o carbono está no diamante e o carbono está em nós, no nosso corpo todo. E aí, num estudo, conversando com o professor, ele falando sobre as esteiras, sobre a composição dos átomos e tal, e nós vimos sempre que sempre existe algo diferenciado quando chega no carbono. E então eu tenho essas buscas, esses estudos, essas ideias, tenho aprofundado esses estudos para chegar a colocar com mais provas, mais alinhamentos, mais comprovações e muito mais pela graça de Deus a entender o Deus na química. Ele é a química, mas conseguir colocar para as pessoas esse Deus na química, a entender essa posição, o posicionamento de Deus na química, onde nós vemos a criação e Ele é o Criador. Que muito mais que pintar o universo como Ele pintou, Ele montou as moléculas, montou os átomos em forma de Lego para construir tudo que nós somos. Eu acho isso sensacional. Porque Deus vai mostrando dentro disso a sua grandeza, a sua beleza, e nós podemos contemplar isso. E é isso que eu tento passar para os meus alunos hoje. Sim. É o amor por aquilo que eles estão falando. É o que eles estão falando. É entender a beleza. Hoje, numa aula para um aluno, ainda falava para eles: o sistema digestório. Olha, quando eu vou engolir, a minha língua leva o palato mole para cima, empurra a comida para trás, a epiglote cai e joga no lugar certo. Qual engenheiro mecânico, então, tinha antes da criação do homem para poder desenhar a logística isso? A logística do processo. Como que isso ia acontecer? É tudo perfeito. E quanto mais você já desde o bebê, desde o bebê. Desde até... É tudo perfeito. E quanto mais você estuda, mais você o encontra. E a teologia da química, nós estamos cobrando uma obra aqui do professor que está para ser implantada, para ser feita, mas o que me encanta é que tudo que foi criado por Deus é um recado de amor para o ser humano, que é sua obra-prima. Sim. E tu falaste do carbono, que nós somos feitos de carbono, né? Sim. Então, em toda a natureza, e tudo é arredondado, tudo é proporcional ao homem. Toda a natureza, desde o átomo até as galáxias. Sim. Em tudo tem ali um recado de Deus para o homem, que com as suas faculdades da alma é capaz de interagir com Deus. E toda vez que um ser humano se coloca como um empecilho, como um obstáculo, como que cobrando pedágio para a pessoa acessar a verdade que Deus quer revelar para a sua criatura, nós percebemos ali as ideologias. Sim. Que são essa tentativa de impedir o homem de acessar esse recado que Deus quer dar. E dentro da educação existem pessoas que se colocaram como intermediários, como aqueles que cobram o pedágio, aqueles que impedem a passagem. Sim. De algo que o ser humano já tem por natureza, a capacidade de reconhecer como aquela verdade, ele consegue perceber. Tanto que a gente vê os incas, os maias, os povos primitivos, os egípcios, conseguindo interagir, fazer ciência, entender, sim, mesmo sem toda a academia que se colocou no meio depois, não que eu seja contra, né? Claro. Mas
essa venda de diploma, esse comércio que se instalou na educação e essa forma de manipular o homem, engenharia social, usando a educação, tirando da família, obrigando a ir para 4 paredes, aonde alguém lá do governo vai dizer o que tem que ter, qual a verdade que vai ser escolhida para ser ensinada. Como se fosse ditar a verdade, como se ela não existisse por si mesma, precisasse ser regulamentada pelo MEC, né? Então, essa concepção do educar, que tirou o mestre, a relação mestre-discípulo, e que afastou o ser humano da contemplação do que Deus criou, ela é extremamente maléfica e destruidora. Sim. Por isso que os nossos jovens estão se atirando num prazer momentâneo, tentando matar o próprio tempo e tentando fugir, tentando sempre uma fuga, porque eles não conseguem entrar em relação, não conseguem se relacionar. É como se eles estivessem impedidos de ler essa mensagem que Deus colocou em todo canto, né? Desde a formiguinha até o dinossauro que existiu. Sim. Ali tem uma mensagem de Deus. E está na alma humana a capacidade, a faculdade de compreender pela razão. Só na alma humana está essa faculdade. Exatamente. E esse escondido que fica tira até mesmo o desejo de conhecer. Porque a forma do conhecer que é colocada hoje não é uma forma prazerosa. Não. Exatamente, assim, falando dentro dessa conversa hoje, eu falo que Deus toca em todo momento, né? Eu fico imaginando, será que se a dona Judite, quando eu tinha 10 anos, tivesse feito aquele trabalho conosco, será que tinha sido isso tudo que é hoje? Sabe? E nós vamos observando que foi uma pessoa que teve uma ideia, que quis fazer algo diferente, fora da casinha. E ela formou pessoas fora da casinha, sabe? E eu vejo que quanto mais nós conseguimos abrir os olhos dos jovens para que eles entendam e observar que tem uma ordem natural, que nós não estamos falando nada além do normal, do real, do visual, do anatômico, igual eu acabei de falar da epiglote. Ninguém está falando nada diferente do básico. Só está utilizando a razão correta para observar, sem manipulação e sem alteração de pensamento. Generosa, né? Sim. É uma relação, é um encontro verdadeiro. A dona Judite foi uma mulher criativa. Exatamente. Ela verdadeiramente foi criativa porque ela entrou em relação com algo que ela percebeu valioso, Sim. que estava na natureza. Ela tinha um objetivo, ela deu um sentido para o próprio conhecimento, que era melhorar a desnutrição, a situação difícil de algumas pessoas. E isso colocado, multiplicado, porque ela tinha alunos. Então, ela mostrou para esses alunos que um dom que a gente recebe, quando ele é colocado a serviço, ele é algo criativo, porque é Deus de novo criando. Sim. É Deus de novo fazendo, e Deus dá essa capacidade para todas as pessoas. O ser humano tem uma alma. Esse é o grande erro da sociedade atual, quando ela ignora que o ser humano tem alma. O ser humano é capaz de Deus, né? Sim. E se nós somos capazes de Deus, não importa o diploma que a pessoa tenha, Exatamente. A academia que ela frequentou, ela é capaz de contemplar aquela ordem, aquela beleza que está nas pequenas e nas grandes coisas criadas e perceber nisso uma mensagem. Sim. Né? Se sentir instalada. Não, né, o homem da barraca, aquele que está perdido e abandonado, como se ele não tivesse um lugar, né? Mas como tu falaste, né? Meu pai me levou de volta para casa, né? Exato. O ser humano se sentir instalado num lar, né? Porque o mundo deveria ser um lar
para nós, todas as coisas foram pensadas para a felicidade humana, né? É a ganância, é a vontade de manipular, de dominar, que estragam tudo, né? Exatamente. E aí a educação, ela tem que estar a serviço de uma visão integral do ser humano. Exato. Né? Não vou dividir o ser humano em partezinhas, né? Sim, E exato. estudar ele todo separado, mas integral. E essa integralidade contempla a alma, Sim. né? O ser humano tem alma. Tem alma e necessita de ter ela para entender esse processo todo. Exato. E é só quando você consegue unir a alma com a razão, e começar a ter um olhar através da alma, né? Não só um olhar cético e racional. Isso. E trazer para o centro tua alma no sentido de entender com ela, de observar com ela, tudo faz diferença. Exatamente. Tudo Fazemos faz parte diferença. de um plano, né? Exatamente. Um plano que deu, um plano de amor, né? Desde a concepção até a morte, o ser humano está envolvido por um grande amor e ele tem um valor eterno, uma vida eterna. Então, as coisas que a gente vive nessa vida, elas são um gostinho, né? Um sabor do que será a vida eterna, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, ninguém pôde explicar ou imaginar, mas que a gente já pode sonhar e pensar que vai ser algo extraordinário. Exato. Porque em todas as coisas, né, que Deus fez, lá olhando a ressonância das conexões, As ligações das de cada, ligações, de cada átomo. tá vendo ali algo que é invisível ao olho humano, agindo, reagindo, o elétron, o próton, o nêutron, fazendo cada um o seu papel. E Sim. é algo vivo. É real. É totalmente real. Eu falo assim, os estudos e as pesquisas, quando você vai levando ela a sério, e você vai vendo os resultados dela, e você vai vendo quão bem você pode fazer pro outro, assim, é sensacional. Não tem como não, como dizer assim, deixar de lado que existe algo muito maior acima disso tudo. Quando você vê uma molécula agindo sobre uma determinada região e um câncer sendo curado, a possibilidade de uma doença ser resolvida, e quando se entende, se cruza a ciência, e não precisa ajoelhar na frente da ciência, mas sim colocar uma gotinha de fé ali, tudo faz diferença. Tudo faz diferença. Tudo faz Bom, diferença. a gente vai cobrar do professor Gabriel o livro, Sim. o material didático, e vamos, quem sabe, marcar um novo momento para uma nova conversa. Sim. Queria agradecer muito. Foi um pequeno extrato, né, da tua história, mas que é encantador, esse amor pelo ensino. Como é bonito ver quando um cientista, né, sai do seu laboratório e vem ao encontro das pessoas, para quem a ciência foi feita, né? Não só do doente que vai receber, mas especialmente dos adolescentes que estão sendo inspirados. E um professor tem que inspirar, né? Não só por aquilo que ele transfere de conhecimento sobre algo específico, no caso a química, as ciências, mas a pessoa, né? Sim. A tua pessoa. Então, queria te agradecer e pedir que tu deixe uma mensagem final aqui. Eu gostaria de deixar assim mesmo, como mensagem final, a observar mais, contemplar. E contemplar com amor. Contemplar com amor e sempre colocar aquela dose de Deus em tudo. Porque isso vai fazer diferença no teu estudo, nos teus trabalhos. Porque quando Deus está presente, a graça está presente, tudo faz diferença. E sempre contempla, porque em tudo que você contemplar, você vai conseguir encontrar Deus. É isso mesmo. Somos filhos do Criador, né? E herdeiros de tudo que Ele fez. Então, ao invés da gente se apegar às coisas materiais com uma atitude egoísta, querendo transformar as pessoas como um meio, né? Como uma cobaia, como transformar isso e fazer para o homem,
né? Sim. Que tem essa alta dignidade. Bom, eu queria muito agradecer. A Domus Áurea trabalha para que a educação, para que os pais entendam o seu papel na educação dos filhos, que é o primeiro ator da educação de um ser humano é o pai e a mãe, né? E isso é uma consciência que a gente precisa retomar, porque de certo modo se colocou na cabeça da nossa geração e das gerações que estão vindo que a educação acontece fora do lar. Sim. Como se fosse algo terceirizado, como se fosse algo que entrasse de fora para dentro. E, na verdade, a verdadeira educação é um processo que acontece de dentro para fora, porque primeiro se ilumina a inteligência, para depois convidar a vontade, que vai ter aquele desejo de conhecer mais. E não um conhecer, um estudar só como um meio para ganhar dinheiro, para ter poder, para ter prazeres, né? Mas realmente um estudar, descobrir as respostas para tornar esse mundo melhor, né? Então a missão da Domus Áurea é essa, é criar oportunidade, espaço para que os pais consigam ser os protagonistas da educação dos filhos. Então eu agradeço muito, peço para que todos sigam o nosso canal do YouTube, que é Domus Áurea Oficial, nosso Instagram, também o Instagram quer colocar teu... Sim, no Instagram Química do Céu, né? Procurem lá, nós trabalho com alunos, com aulas de Química e de Ciências para alunos de 10 a 18 anos. Precisando do nosso serviço, estamos lá para prestar e trazendo essa alegria. Vai ter que abrir turma para adulto agora, que eu acho que vai ter gente lá entrando. Entrem lá no Instagram do professor e cobrem dele o livro que ele vai escrever, que a gente vai ficar cobrando. Tô vendo. Obrigada, professor. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.